Beit Ahavá e Escola Hineni. Despertando a consciência espiritual, alinhando as almas ao propósito. Sejam conosco também. Estamos conectando vidas à árvore da vida. Ministério Beit Ahavá e Escola Hineni. Seja Beit Ahavá, seja luz espiritual. Conectando vidas à árvore da vida. Seja um patrocinador voluntário dessa casa. Você pode agora mesmo abençoar todos os nossos trabalhos espirituais e assim cumprir o mandamento da palavra do Eterno. Realizando o envio das suas primícias, dízimos e ofertas. Use as chaves Pix ou as contas que aparecem na tela e também os demais modos de envios eletrônicos. Agradecemos por cada semente enviada e prosseguimos orando por cada vida. Que a Shalom do Eterno seja sobre a vida de cada primicista, dizimista e ofertante. Ativação profética. Com Miqueias Castrese. Ministério Beit Ahavá e Escola Hineni. Se conecte agora mesmo em mais uma palavra de poder de ativação profética, despertando a unidade de cada alma e desenvolvendo a consciência espiritual através da frequência do amor genuíno do Eterno. Vinheta, que vocês sejam abençoadas. Então, por isso, eu estava falando que eu fui olhar um pouquinho a vida de Ana e como o que aconteceu para ela, com ela, e qual foi o propósito que Deus lançou na vida dela. Por quê? Uma coisa te digo, se você está aqui achando que Deus não te vê, tenho uma certeza, Ele te vê. Só que Ele está procurando caminhos para que você ande com Ele e Ele faça de você uma bênção, o propósito dEle. Mas muitas vezes você não quer. Porque não é Ele que te deixou de lado, é nós que deixamos Ele de lado. Porque as coisas, geralmente, para agradar o Senhor, nunca acontece como a gente quer. Porque a gente foi criada numa sociedade para ser sempre bem sucedida, para ter a melhor profissão, para ganhar bem, para ter um bom salário. Haja visto que alguns maridos também querem um lerite da mulher bem gordo. É bem isso, né? Por quê? Porque se perdeu se perdeu o propósito de andar com o Senhor. Então, eu fui lá ler um pouquinho mais sobre Ana. A gente sabe um pouco da vida das mulheres da Bíblia, mas às vezes é muito superficial, né? Quando você vai ler direitinho, você vê como que Deus agiu. Então, nós vamos aprender um pouquinho sobre Ana. Por isso, eu peço para você abrir 1 Samuel 1 e vamos ler esse texto um pouquinho. Houve um homem em Ramataim, Zofim da montanha de Efraim, cujo nome é Eucana, filho de Joroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, Efrateu. E este tinha 2 mulheres, o nome de uma era Ana e da outra Penina. E Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Penina tinha filhos, porém Ana não os tinha. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano a adorar e sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, e os 2 filhos de Eli,
os 2 filhos de Eli. E sucedeu que, no dia em que Eucana sacrificava e dava ele porções a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e a todas as suas filhas, porém Ana dava uma porção excelente, porque amava Ana. Embora o Senhor lhe tivesse cerrado a madre, e sua rival excessivamente a provocava para irritar, porque o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim fazia ele de ano em ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, a outra irritava e por isso chorava e não comia. Eu já vi muitas ministrações sobre Ana. E eles pegam muito em cima sobre Penina, o que Penina irritava Ana. Só que eu não quero dar ênfase a Penina. Sabe por quê? Se você dá ênfase a quem te irrita, aquilo vai crescer. Aquilo vai montuar no teu coração. Então, aprenda a ver o propósito naquilo que está te ferindo. Quando você tira o olhar do problema, ele fica menor. Posso falar isso com conhecimento de causa. Eu tive um problema doído, muito doído. Sofri uns 2 anos. Depois eu dei um basta. Parou de doer? Não. O problema parou? Não. Mas eu fiquei melhor. Porque se você vai onde o problema está te sangrando, se você senta numa cadeira onde tem um espinho, ela está te espetando, uma hora vai sangrar. Sai da cadeira, troca de lugar. Então muitas vezes a gente tem que fazer isso. Pela sua atitude, às vezes vai mudar o problema que estão te causando? Não. Às vezes não. Então vamos deixar a Penina de lado. Certo? Vamos focar Ana. Essa é só Ana. Ela não tem nome composto. Que nem nós temos Ana Maria, tem Ana Antônia, várias Anas. Essa é conhecida na Bíblia só como Ana, mulher de Eucana. E vocês leram, né? Não preciso voltar a contar a história deles, porque vocês leram. Então quero focar em Ana e o problema que ela tinha. Depois nós vamos ler que Ana, e se vocês continuarem lendo em casa, você vai ver que Ana era triste, super triste. Dá para entender que Ana foi a primeira mulher de Eucana. E lá naquele tempo, quando a mulher não se tinha filhos, o homem tinha direito de continuar essa geração e casar com outra mulher. Por isso, penso eu, que Penina veio depois, né? Agora, você imagina, se hoje tem mulher que já joga os cabelos para outra, fazendo pose, imagina na época que a mulher que não tinha filhos, ela era vista como amaldiçoada. Ou, porém, para não ficar tão pesado, amaldiçoada, mas que não era abençoada. Então a gente não sabe quantos anos. Aqui não fala quantos anos que eles já eram casados. Mas, como diz que Penina teve filhos e filhas, a gente imagina que já tinha uns aninhos, né? E então, Ana caía no seu poço de tristeza, de amargurada, e cada vez se fechava mais. Imagina, pensa vocês, não dá para mensurar quando ela passava, né, para ir nos lugares, talvez as pessoas nem a olhavam com outros olhos, mas ela sentia assim, porque algo incomodava. Lá naquela época, ser mãe era tudo. Hoje nem sempre, né? Tem mulheres que já fecham isso daí até mesmo antes de tentar ser mulher, porque já vem com uma carga, já vem com experiências ruins, ou primeiro eu quero minha profissão. Quando eu estava grávida do apóstolo, a gente fazia uma certa ginástica para o parto. E lá eu conheci uma odontologista, uma dentista. uma moça que a profissão dela era dentista. E a gente conversando, se interagindo. Meu primeiro filho, papá, né? Aí ela disse assim, então,
esse é meu primeiro filho, mas eu já fiz 5 abortos. Eu tinha na época 22, ela tinha uns 24. E eu disse, na hora Deus, lá na época eu não entendi, mas na hora cresceu assim, uau, 5? E esse? Eu não tinha entendido, né? E aí terminamos aquele processo, porque era até 9 meses que se fazia essa ginástica, preparar o parto. Essa moça, ela fez, hoje fala semanas, né? Ela fez 37 semanas. O neném, que só crescia, que estava com barrigão, ela estava feliz, porque agora ela queria esse neném. Era um menino, aquele quarto lindo, maravilhoso que ela fez, ela trouxe fotos, né? E na época eu falei, nossa, que sonho de quarto, porque na época eu pagava aluguel, só tinha um quarto, eu tinha que só pegar um cantinho para o meu bebê, mas eu estava feliz. E eu falei, que lindo, que sonho, que bênção. E tudo pronto, ela trazia foto para a gente ver. O marido dela era professor de odontologia, ela também, ele também atendia, tinha uma vida economicamente muito boa. Agora eu quero ser mãe, porque agora eu tenho dinheiro, agora eu posso. Com 37 semanas, o neném dela para de mexer. E o neném dela morre dentro da barriga. Ela teve que ir para um parto, induzir um parto, fazer o parto de um neném morto. E aí, o Senhor disse assim para mim, eu dei 5, ela não quis nenhum. O que ela quer eu não dei. E daí você vai falar, Deus, como o Senhor é mau? Compadecemos dela, né? Liguei para fazer uma visita, mas ela não queria receber ninguém, estava muito triste. Depois perdemos o contato. Mas e aí? O que eu quero te dizer com isso é assim, você está disposta de cumprir um propósito, um plano que Deus tem para a sua vida? Porque às vezes não bate com o que você sonhou, com o que você desenhou. Mas é o desenho de Deus. Porque lá na frente Ele tem um propósito. Como Ele usou o sofrimento de Ana para criar um propósito, que vocês vão saber. Então, qual é a sua dor hoje? Talvez não é a espera de um bebê, ou é. Mas será que é o tempo? Não que eu estou colocando isso só como um fardo, mas nós temos que preparar. Porém eu não consegui me preparar para nem ter nenhum, porque foi assim, fiquei grávida. Foi assim. Mas eu louvei o Senhor e o Senhor nunca deixou faltar nada. Nada. Ah, tinha tudo do bom e do melhor do chique? Do bom, do melhor aos olhos do Senhor. Chique é outra coisa, certo? Mas nunca faltou nada. Porém, eu não programei mesmo. Até fiz algo para evitar, mas não evitou. E aí, eu tive 2 filhos. Claro que depois eu fiquei mais esperta, mas ainda se o Senhor quisesse, era plano dele, mas não foi. Então, se você também tem essa tristeza como Ana, que tinha essa amargura, essa tristeza, porque ela se comparava a outras mulheres, que lá atrás para ela era um peso, e qual é o seu peso hoje? Qual é a sua tristeza hoje? O que te faz ficar abatida? Se você tem, eu também tenho. Eu não sei se é o que me mantém no altar, porém eu não queria que fosse. Porque nós também ficamos tristes, nós ficamos doentes, ficamos tristes. E aí, quando nós estamos tristes por algo, ou quando nós estamos doentes, não precisa ficar, é falso. Porque a tristeza faz parte. Seria um contraposto, vamos assim dizer, você querer parecer uma coisa do que você não está. Mas só que, leva essa tristeza também para a casa do Senhor, leva para Ele. Porque Ele é perito de te pôr no colo.
Porque o meu colo ou o colo das outras irmãs vai ser momentâneo. O do Senhor não, Ele vai com você. Ele vai te acompanhar. Agora, pergunto de novo. Coloca essa tristeza. Qual é a tristeza? Eu não sei. Um filho que você lutou, criou, almejou que ele servisse ao Senhor. Eu desenhei isso para meus 2 filhos. Quando meu filho fez 15 anos, eu dei para ele um marcador de página, junto com outras coisas. Nesse marcador estava escrito assim: filho, seja um ceifeiro da seara do Senhor. Mas eu... Oi? Aí ele disse que ainda tem esse marcador de página. Só que assim, não pensava que fosse tanto. Eu só queria que ele fosse um homem de bem, trabalhador, tivesse a sua família e servisse o Senhor num todo. Fosse um sacerdote do Senhor na casa dele, mas hoje ele é sacerdote de uma igreja, amém? E ele disse que nem começou. Gente, eu falo aqui e ele rebate lá. Então, com licença. Ô, gente, a gente nunca se acostuma a estar aqui. Porque passa por nós, assim, né? Aleluia. E o peso da gente passar para você é algo muito sério que vem do altar, né? Então, eu não sei qual é a sua tristeza, se é a perca de um parente, se é porque eu luto para ter um companheiro e não tenho, porque eu não me entendo com meu pai, eu e minha mãe só vivem em guerra, até hoje eu sirvo o Senhor, não consegui trazer ninguém, né? Eu criei meus 2 filhos para estar no altar, não para estar no altar, mas para servir o Senhor, mas aprove Deus trazer um para o altar, né? Mas nem sempre acontece tudo como a gente quer, porque eu não desenhei isso para o meu filho, mas o Senhor desenhou. Não foi fácil eu chegar aqui, não estou lamuriando, né? Porque às vezes a gente fala assim, eu renunciei muita coisa para estar aqui. Esse choro tem que ser de alegria, não de tristeza, certo? Por quê? Porque posso te dizer algo, você pode estar em Paris, em cima da torre, se o Senhor não estiver lá, vai dar um terremoto, vai engolir torre, vai engolir tudo, vai engolir você, e você vai acordar no inferno, e se você não estiver com o Senhor. Não estou falando que não pode ir para Paris, se um dia eu for, vou gostar, mas que Yeshua vá comigo, que os meus anjos vá comigo, porque se lá acontecer a volta do Senhor, eu vou ser resgatada de lá, amém? Então esse é o nosso ideal. Se um dia o Senhor bateu na sua porta e você abriu e você não permaneceu, volta correndo, porque é o melhor lugar. Às vezes não aos nossos olhos, porque às vezes a gente quer algo a mais, né? Porque na esquina, em cada esquina que a gente passar, num filme que você vai assistir, na televisão que você vê, não vai falar isso. Não vai falar isso. Só vai falar o quanto você é bem-aventurada, porque você se esforçou para ter isso, para ter aquilo. Claro que nós temos que esforçar. Você tem que se esforçar para fazer uma faculdade, para ter uma profissão. Mas, como meu filho estava falando esses dias, desculpe, o apóstolo estava falando esses dias, que às vezes é verdade, eu encontro minhas amigas, né, de 50, 55, e aí as amigas falam assim, e você, como é que tá? Um dia eu encontrei uma pessoa, um amigo, ele disse assim, nossa, eu soube que você tinha ido para os Estados Unidos. Falei, mesmo? Quem falou? Falaram que você estava fora do Brasil. Falei, espiritualmente acho que sim, mas não vi, nunca saí daqui não, né? E aí ele falou, e seus filhos? Aí eu pude falar, então, né? Seu filho está na frente de uma igreja? E a faculdade que ele fez? Falei, então, Deus trancou por hora, se ele quiser que ele volta, mas, né? Então as pessoas falam, tá, com ar de deboche, mal sabe,
né? E como ele estava falando, como que você vai orientar seu filho? Falo para vocês, eu não desenhei meu filho estar aqui hoje liderando à frente de uma igreja. Ninguém lidera nada, né? Está à frente de algo. Eu tinha desenhado outra coisa, mas o Senhor falou, coitada, mal soube ela. Mal sabe ela. E aí, como Ana, eu passei também uns maus bocados depois. Certo? Eu tinha desenhado algo também para minha vida pessoal e de repente esse desenho, parece que alguém veio e passou a borracha. Contudo, se a gente olhar, ainda é o melhor de Deus, ainda foi o melhor de Deus. Então, se você veio para o Senhor, seu marido ainda não veio, você vai ver o que Ana fez na sua tristeza. Como ela agiu. Porque o que nós entendemos, ainda eu vejo na vida de Ana uma bênção. Puxa vida, né? Quem não quer ter um companheiro que o ama? Quem quer? Tem um companheiro que o ama, gente. Tem umas que já tem. Mas às vezes a gente tem ali uma mala. Porque ou você casou que não conhecia o Senhor, ou você já conhecia o Senhor, mas ainda tem um monte de coisa para ter um ajuste. Porque a gente se adequa na vida dele e ele na da gente, amém? E hoje eu renuncio, amanhã ele, e assim vai. A mulher que fica assim, ai, você não me deu um bom dia. O homem casou com uma mulher, não com uma adolescente. A gente tem que crescer, entende? Cansa, enjoa. Como nós enjoamos, porque você pensa que você também casou com um homem, né? Mas aí nós temos que ter cuidado quando vamos falar palavras, porque a palavra, às vezes, ela corta e fere mais do que um tapa. Porque o tapa, pá, doeu, a dor não vai permanecer, mas aquela palavra fica ressoando, porque palavra, a gente aprendeu, é da VAR, é aquela que vem e penetra. Então nós temos que ter cuidado, não só com o nosso companheiro, mas também com o nosso próximo, na igreja, em casa. Isso não quer dizer que nós temos que aguentar tudo calada. Não é assim. Submissão é respeito. E é uma mão, é uma via de mão dupla, certo? Vai e vem. Então quando algo está te perturbando, ferindo, querido, vem aqui, vamos sentar. Vamos conversar. Porque às vezes a gente deixa para lá. Ele deixa para lá, você deixa para lá. Chega uma hora que está desse tamanho, vocês são engolidos nessa bola de neve. E aí dá tudo errado. Então, Ana vivia amargurada e triste. Por quê? Penina, que eu falei que nós íamos deixar ela de lado. Como ela entra na história? Aquela que cutucava Ana. Por quê? Porque Ana se comparava. Por isso que eu disse para vocês, entendeu? Quanto mais a gente olha para o problema, maior ele fica. Não que nós não temos que encarar ele de frente e resolver, certo? Se eu estou com uma dívida grande, eu vou parar de gastar, ok? Tenho certeza que a roupa que nós temos nos guarda-roupa vai durar 5 anos e vou estar usando. E em outras coisas, vamos focar no que é principal, porque ondas de vacas gordas e magras vem na nossa vida a todo momento, né? Hoje para mim ter 10 mil na conta seria um regozijo, mas se não tem também, se tem 500 reais, aleluia, certo? Então a bênção que eu vejo na vida da Ana é que Eucana amava ela e ela não aproveitava, porque ela queria tanto ser mãe. Os olhares de acusadores sobre ela. Que será que aquela mulher pecou para que Deus agisse e fechasse a madre dela?
Se é hoje, você corre no médico, faz exames, né? Tem útero virado, útero infantil, útero não sei o quê. Se talvez naquela época tivesse, a fé de Ana não seria tanto, porque às vezes você põe a sua fé num diagnóstico. Porém, quando a gente tem mais de 50 anos, você já viu tanta história, que se você não reduzir, você conta um monte. Porém, eu conheço uma mulher que ela era estéril, comprovadamente estéril. Útero invertido e útero pequeno, né? Essa mulher, então, na época, eu quero ter filho. Agora, tipo, há 30 anos só atrás, tá? Conheci essa mulher na igreja que a gente estava. E ela, eu quero ter filhos, porque eu quero ter filhos. E fez um voto com o Senhor e cumpriu. Como Ana, vocês vão ver, que fez um voto e cumpriu por um objetivo. E essa mulher que eu conheci, ela cumpriu o voto. E aí essa mulher engravida. E ela vai no médico, o médico fala assim, vai contra toda a lei da medicina. Como que você engravidou? Aí essa mulher, o menininho dela, tem meses, ela engravida de novo. Aí tem 1 ano, esses dois, ela engravida de novo. Aí ela engravida de novo. Ela teve 2 homens e 2 mulheres. Homem, mulher, homem, mulher. Sabe o que ela fez depois? Correu operar. Tá vendo como a gente dá ordem para Deus? Senhor, eu quero, agora eu quero. Senhor, 2 já tá bom, né? Mas vou conseguir. Senhor, 4 não vou conseguir. E aí vai lá e opera. Por que ela não usou a mesma fé de falar, eu vou engravidar a qualquer custo, porque o Senhor vai me dar? Por que ela não usou a mesma fé e falar, Senhor, fecha a madre agora? Eu estou mostrando para vocês a nossa incoerência. De muitas vezes a gente, que eu falei, não entender o plano do Senhor e procurar caminhos para eu ser feliz. Essa mulher que eu te falei, as crianças ainda é pequena, ele foi embora. Teve uma amante, como sempre as secretárias da vida. Gente, acho que é uma maldição ser secretária. As secretárias da vida. E aí, ele vai embora. Fica aí uma pergunta. Qual era o desenho de Deus? Daí dá para a gente falar um monte de coisa. Os filhos são abençoados, conheço até hoje. Acho que 3 já casaram. E a gente perdeu o contato. Mas eu já vi os milagres. Eu coloquei um nome nessa ministração como milagre de Ana. Então Ana vivia amargurada porque ela queria ter filhos, certo? E que bênção que eu, apesar de os olhares serem turvos para ela, por dúvida na vida dela com o Senhor, porque a gente entende que eles já tinham uma vida no Senhor, porque o Cana ia para onde? Todo ano? Eucana ia para Siló entregar as ofertas no altar do Senhor. E ele não só ia todo ano entregar as primícias e ofertas dele. Então aí tem gente que hoje que fala que dízimo está fora da Bíblia, primícia está fora da Bíblia. Quem entende princípio sabe que a provisão dele vem do Senhor. Então ele vai lá e devolve para o Senhor só uma parte ainda do que o Senhor deu. Eucana fazia isso todo ano, ele ia. E ele dava também as porção de Penina, porção para os filhos de Penina e porção para Ana. E Ana tinha direito a uma porção, mas ele amava tanto, ele queria tanto curar o coração de Ana, que ele dava 2 porções para Ana. Isso é maravilhoso. Só que Ana ainda continuava a chorar, continuava amargurada. Aí um desses anos, eles foram para o templo. E nesse templo, eles
oravam ao Senhor e entregavam as suas ofertas. Vocês vão ler tudo isso em 1 Samuel 1, 2 inteirinho. Vocês vão ler, amém? Nós vamos ler só partes aqui, não dá tempo. E Ana, o que a gente entende, ela já buscava o Senhor, ela já sabia o que era ter uma vida no altar do Senhor. Porém, ela era triste e pedia ao Senhor. O que eu quero dizer para você? Eu não sei qual é a sua tristeza, a sua luta, como você tem, eu também tenho. Mas aprenda a buscar no Senhor de todo o seu coração. E a permanecer, porque uma hora Ele vai dar um basta. E se não der, que aprove Ele te levar, você vai estar bem melhor. Porque para o crente, o morrer é lucro. Certo? Aquele que realmente sabe para onde vai, se um dia o Senhor te levar. Então deposite as suas esperanças no Senhor, mas com o desenho dele, não o seu. Porque se a gente errou até aqui, vamos parar de errar? Vamos parar de errar? E aprenda a esperar em algo que, não que você só cresceu no seu coração, porque se acha que aquilo vai acontecer. Para. Porque às vezes a gente quer uma coisa tanto, que o inimigo das nossas almas pega isso e assopra para você, e às vezes te dá sonho para você, uma coisa enganosa. Ok? Então, aprenda a esperar verdadeiramente se é Deus que falou com você. Às vezes a gente fica esperando. Ana tinha um diagnóstico. Anos casada, não engravidava, ela já viu que ela era estéril. Eu falo que hoje não é igual hoje, que você busca tratamentos, tem N tratamentos que você pode fazer. A única solução de Ana era a crer no Senhor. Porque ela dizia, eu ainda posso. Amém? Vamos ler 1 Samuel ainda. Então, um desses anos, Eucana foi entregar as suas ofertas de sacrifício. E todos foram, porque a família toda, tá? Ele era um sacerdote que honrava os princípios do Senhor. Então ia a família toda, os filhos, e viajava para Siló, e todos, ele já ensinava a todos a ofertar ali na casa do Senhor. Então, em Samuel 1:9 diz assim: então Ana se levantou depois. Minutinho. Minutinho só, que eu perdi o texto, mas eu vou achar. No 8. Então Eucana, seu marido, disse-lhe: Ana, porque ela foi ao templo, tá? E nesse templo, ela se derramou ao Senhor. Chorava muito, clamava muito. E chorava a ponto de a sua boca tremer, o seu corpo tremer. Tamanha era a angústia e a amargura dela. Ela tremia, chorava. Eli, que era o sacerdote, tá? Que ele cuidava do templo, que ele foi levantado pelo Senhor para estar ali e receber as ofertas. Ele tinha 2 filhos, Ofni e Finéias, certo? Então no 8 diz assim: então Eucana, seu marido, disse-lhe: Ana, por que choras? Por que não comes? Por que está mal com teu coração, Ana? Não sou eu melhor do que 10 filhos para você? Então Ana se levantou depois de comer e beber em Siló. E Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas da tua serva deres um filho, homem, o Senhor o darei todos os dias da sua vida, e da sua cabeça não passará navalha. E aí segue então,
nos outros versículos que Eli, sentado numa cadeira, ele começa a observar todo mundo trazendo as ofertas e vendo como cada um se derramava no Senhor. Aí entra um código. Aí entra um código para Ana. Eu creio que Deus já observava Ana, por isso que eu disse para vocês, Deus te observa. E já observava a tristeza de Ana. Mas nessa hora, no templo, levando o sacrifício, foi uma hora chave. Foi um código chave. E quando a gente diz para você, vem entrega no altar. Não pensa você, toda vez que você ajoelhou aqui, derramou sua lágrima, o Senhor não viu. Só que muitas vezes não vai amanhã que vai acontecer, porque Deus tem um propósito na sua vida e de quem vive com você, ou de um ato que você está orando. Mas nessa hora, até Eli e os filhos já estavam desagradando o Senhor. Eles foram escolhidos lá atrás para servir o Senhor num lugar de honra, que é num templo que recebia as ofertas e levava as ofertas ao Senhor. Fazia os sacrifícios, queimava as gorduras. Era assim que era feito. Eli, não tanto Eli, mas os seus filhos estavam agindo mal aos olhos do Senhor. Não estava agradando o Senhor. Então o Senhor já estava bolando um plano para mudar tudo isso. E aos olhos do Senhor procurava alguém. E ele viu Ana com uma sinceridade tamanha, clamando ao Senhor, pedindo algo ao Senhor. Epa! Com essa eu posso contar. Quanto ele pode contar com você? O quanto ele pode contar com você uma tarde aqui na casa do Senhor. Mas às vezes a gente tira uma tarde no shopping, né? Às vezes a gente tira uma tarde no parque. Eu já fui o tempo de shopping. Eu gosto de ir em parque, andar, se possível, descalça. Mas aí eu aproveito e vou conectando com o Senhor. Então o que está dispersando você? Um dia no meu aniversário, acho que as irmãs vão lembrar, eu dediquei o meu dia no Senhor. Eu entreguei para o Senhor esse dia do meu aniversário. E eu acordei no meu aniversário na casa do Senhor. Lembra, Camila? A gente ficou, lembra, Ana? Também eu não sei quem estava mais, Ingrid, né? E elas ficaram, você também? Alana, quem mais? Bia não. E foi uma delícia. E passei o resto do dia não fazendo o que eu gostava, mas o que eu achava que agradava o Senhor. Eu dediquei esse dia inteirinho do meu aniversário ao Senhor. Então, o quanto Deus pode contar com a gente? Ah, mas Deus precisa? Ué, nós estamos aqui para isso, Ele conta com a gente. Se você tem uma amiga, uma vizinha, está sofrendo, e você não corou dizendo assim, Senhor, prepara um dia para mim poder falar de Ti para ela. Não precisa ir lá, ficar incomodando, não fica indo na casa de vizinho. Arranja o que fazer, vai lavar uma roupa. Mas eu digo assim, momento certo. Então, será que a gente está fazendo isso? Agora, se você fez isso, ou você faz isso, e não tem uma vida legal no Senhor, que amanhã depois você está com um shortinho aqui, com um bustier lá na rua, pelo amor de Deus, não envergonha o evangelho do Senhor, não. Você tem que ser crente nas suas vestimentas, nas suas atitudes. Amém? Que aí é um contínuo da palavra do Senhor. Então, Deus, quando viu Ana e viu o clamor, o desejo tão grande do coração dela de ser mãe, e eu não sei o seu, qual é o desejo grande do seu coração? Que seu marido encontre o Senhor. Mas como que ele vai se interessar de encontrar o Senhor, sendo você em casa não dá firmeza para isso? Como que ele vai ter interesse de conhecer um Deus que não mudou nem você? Ele vai lá fazer o quê? Eu estou errada? Como
Deus vai atrair o seu pai a conhecê-lo, vendo a sua vida. Usei ela como exemplo, mas posso usar qualquer um de nós. Certo? Para honra e glória do Senhor, eu já atraí pessoas para a casa do Senhor, porque disse assim, eu te observava. Disse assim, eu te observava, mas a gente nem sabia. Quando eu me casei, uma amiga foi no meu casamento. Aquele dia ela ouviu o Senhor. 3 anos depois, ela estava com um problema tão grande. Ela disse assim, ela lembrou daquela palavra no casamento. Ela foi procurar o Senhor e ela está servindo ao Senhor até hoje. Uma pedrinha lá na minha coroa, ninguém vai tirar, amém? Que é assim que você tem galardão. É assim que Deus põe uma pedrinha lá na sua coroa. É os nossos galardões. A Bíblia diz que vai ter, amém? Dá para o Miquel isso para mim? Desculpa, gente. Então, ele olha para Ana, vê Ana parecendo embriagada, tremia o seu corpo, a sua boca, e ela estava tão conectada ao Senhor, tão amargurada, que ele não ouviu a oração dela. Ele só via ela balbuciar e chorar copiosamente. E aí que eu penso, para um sacerdote que estava à frente de uma casa, que recebia sacrifícios, para mim ele não estava tão conectado assim, porque se ele tivesse, ele ia entender. Aí ele chega para Ana e disse, mulher, por que bebes? Está embriagada na casa do Senhor? Para de beber. Gente, já pensou você entrar aqui e a gente falar isso para você? Só porque a gente pega pesado em santificação, já vão embora, imagina isso, né? Ana sendo pesada, amargurada, triste, os olhares de acusação, de julgamento, ainda um sacerdote vai e diz assim, para de beber. Por muito menos, pessoas aqui dizem assim, não quero mais servir o Senhor, eu vou para a galera. Não vale a pena. Sabe por quê? Porque a salvação é pessoal, não depende de ninguém. A salvação é única e exclusivamente pessoal. Não depende de ninguém. Até na hora do nascimento a gente tem médicos e mãe do lado. Às vezes a gente morrer, não sei, né? Às vezes muita gente morre sozinho. Mas muitas vezes você está no hospital ou coisas assim. Mas quando você chegar diante do Senhor, vai ser você e Ele. E não vai ter ninguém para dizer, ó Deus, foi a tua mulher, como Adão fez. Foi tua mulher que tu me deste, ela me levou a pecar. Se você faz as coisas ao contrário da palavra e vive assim, você está fazendo única e exclusivamente porque você quer. Porque o inimigo já conhecia que você tinha uma tendência para isso. E aí ele só colocou na sua frente. Escolhas de aprender do Senhor e estar com Ele, andar com Ele, independente da circunstância, só depende de mim e de você. Vocês já entenderam isso? Só depende de nós, gente. O que o outro me fez não pode colocar a minha salvação na berlinda, no paredão. Não pode. Porque então você não teve um encontro com Deus ainda. Certo? Vamos ver em Samuel 1 ainda, o que Ana respondeu ao sacerdote ali, quando ele disse para ela, está embriagada, mulher? Para de beber. Né? Vamos ver o que ela respondeu. 1 Samuel 15.
Porém Ana respondeu: não, senhor meu, eu não sou mulher atribulada, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho, nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva como filha de Belial, filha de Satanás, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli. Eu imagino que ele deve ter ficado envergonhado. Respondeu Eli: vai-te em paz, o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse a ela: ache a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher foi o seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Ok. Vocês podem continuar lendo em casa. Ela se levanta, crendo na profecia, porque talvez ele não teve uma revelação, talvez ele nem viu ela grávida, certo? Mas ele liberou, na condição que ele ainda estava de sacerdote, que pela misericórdia do Senhor, ele liberou sobre ela uma profecia de bênção. E ela, mais de que depressa, se apossou, levantou, penso eu, foi no banheiro lá do templo, lavou seu rosto, penteou seu cabelo, arrumou-se, saiu, então comeu, porque ela não se alimentava, porque ela não tinha vontade. Eu creio que hoje a gente chamaria de depressão, certo? Então, ela reagiu. E aí, Eucana já viu a diferença nela? Oxa, né? Ela se alegrou. Eu creio que naquela hora, o Espírito de Deus entrou em Ana e mudou a sorte dela. Mudou. E ela já pôde mostrar logo. E aí, Eucana pega a sua família e volta para casa e foi embora. E ele, bobo nem nada, pegou a bênção, foi namorar Ana. Aproveitou. Vamos aproveitar a profecia, Ana, né? E Ana o aceitou. E aí a Bíblia diz que Ana, então, Eucana conheceu Ana, né? Eles se desposaram aquela noite. E aí Ana, então, engravida. Pura e única, exclusivamente da bênção do Senhor, certo? O que eu quero chamar a atenção para vocês? Ana encontrou todas as dificuldades na vida, até de um sacerdote que não entendeu, que não conseguiu ler no corpo dela o sofrimento. Nós vamos encontrar gente assim. Nós vamos. E às vezes você vai encontrar dentro da igreja, sabe por quê? Porque Deus não quer usar alguém dentro da igreja, Ele quer ter Ele com você. Ele e você. Claro, o Senhor vai usar o profeta? Usa o profeta. Usa alguém. O Senhor, Ele sempre está disposto a nos dar um bálsamo. Só que muitas vezes, nós não encontramos um colo. Só encontramos o colo do Senhor, porque Ele tem um propósito. Ana engravida. E aí, a Bíblia fala que Ana fez um voto, né? Qual voto que nós lemos lá? Que ela clamou, se derramou: Senhor, me dá um filho homem, me dá um filho homem, que se tu me deres, eu darei a ti. Uau! Você faria isso com o seu filho, hein, irmã? Faria? Sendo que tem mãe que nem desmamou ainda? Você faria com o seu filho? Pois é. O que Ana ia perder? Ela só ia ganhar. Mas onde que eu quero colocar para você aí o plano do Senhor? O Senhor já estava querendo tirar Eli e seus filhos do templo, porque eles não estavam fazendo as coisas de acordo com a lei do Senhor. Quando recebia as ofertas, os filhos de Eli, se alguém chegar aqui com 2 quilos de carne, de patinho, uma de picanha, eu vou falar assim: põe o patinho lá o Senhor, a picanha eu levo. Era mais ou menos isso que Ofne e Finéias fazia. A gordura,
representava para o Senhor a melhor oferta. Os filhos de Eli pegavam. E Eli, como pai, não fazia nada. Como você está criando o seu filho? Como você está criando o seu filho? Ele vai para a escola, você não tem tempo nem de olhar na mochila? Nem de olhar no caderno? Gaste esse tempo, que é precioso, porque você vai entender melhor o seu filho. Ou você deixa para qualquer um orientar. Se você não estiver esperta com o seu filho e cuidar e orientar, ensinar ele, ele vai usar alguém lá fora para fazer. Saiba disso. Porque por mais cuidado que você tenha, que você fica em cima e que você ensina e que você orienta, quando ele chegar à idade que ele acha que pode tudo, ele vai ter as escolhas dele. Mas eu ainda creio na palavra quando ela diz assim: creio no teu filho, na direção do Senhor, ainda que for velho, e se desviar, ele vai se lembrar e ele vai voltar. É a nossa esperança. Porque eu sei como eu criei os meus filhos. Você sabe como você criou? Então, Eli não tomou as rédeas. Eram os filhos dele que estavam tomando. Então, o Senhor já estava montado um plano. O Senhor já estava montado um plano. E aí ele estava olhando, observando. Quem é que tem esse coração? Os homens não tinham nenhum, porque já estavam corrompidos com a sociedade, igual muitos de hoje. Eles vêm na casa do Senhor, eles até sentem o Espírito falar, eles sentem, eles vêem milagre, mas eles saem dessa porta para fora, a incredulidade entra de novo. Não é bem assim? E se a gente não tomar cuidado, acontece isso com a gente. Me aconteceu algo tão dolorido que a incredulidade batia toda hora no meu coração. E eu disse assim: eu não posso andar por vista, mas eu tenho que andar pelo que eu creio e pelo que eu aprendi. Eu não quero ir cultuar. Eu não tenho nem motivo para cultuar. Mas diabo sujo, se retira porque eu vou. Porque se aqui eu não tenho respostas, lá eu vou ter. E se mesmo que eu não tiver nesse culto, eu vou te cultuar e o Senhor vai receber. Porque se você não faz isso crendo, então você realmente não entendeu ainda a palavra. O Senhor montou um plano. O Senhor já tinha esse plano. Olhou e disse: eu vou usar a tua serva, a minha serva. O Senhor disse: eu vou usar a minha serva, para que dela saia um fruto e que possa realmente estar nessa casa, nesse templo, para receber as ofertas e respeitá-las. Porque quando a sua oferta chega aqui, no gasofilácio, ou algo que você entrega ao Senhor, a gente precisa ter seriedade como agir com essa oferta. Até um sapato que chega, se o Senhor fala assim, esse queima, porque o Senhor assim quer. Não tem nada a ver que a pessoa tinha frieira, ou a pessoa tinha bactéria, não é nisso. É porque assim o Senhor quer. Ou então, fica um tempo ali e o Senhor fala, pode passar para alguém que não tem? Amém? Que o Senhor vai receber do mesmo jeito. Mas quem recebe essa oferta tem que ser adulto suficiente espiritualmente. Quando eu conto as ofertas, quando eu passo apóstolo, eu já fico atenta que não caia uma moedinha de 5 centavos. Porque aqueles 5 centavos não é meu. Ele tem uma direção. Entende? Isso é sério. Até outro dia brincando, falou assim, nossa bispa, o Senhor pôs você para contar as ofertas, que honra, né? Eu falei, mas eu sempre fui muito assim. Eu era fiel com o meu pai, em dinheiro que eu ia no mercado. Eu era fiel com o meu esposo, com troco. Um bom tempo, a filha dela está aí, eu cuidei da conta da minha sogra e eu vinha, trazia todos os canhotinhos. Porque você ganha credibilidade com as pessoas tendo credibilidade. Amém? Então, Ana então engravida,
e tem seu filho. E agora? E agora ela tem que cumprir o voto que ela fez. Porque se você não cumprir um voto, não faça de tolo, não faça. Porque o Senhor se agrada mais que você seja permanente na casa dele e não tendo dinheiro, às vezes nem para ofertar, que já aconteceu comigo. Uma vez, na igreja que eu estava, a gente tinha um envelopinho, que tinha o seu nome e com o mês que você ofertou. Nossa, nem que fosse meu dízimo de R$10, eu punha. Eu não vou envergonhar do meu dízimo, porque é o meu sangue que eu dou dando, amém? Só que uma vez, eu fiquei 2 meses sem nem venda de nada, que eu sempre vendia isso, vendia aquilo e tal, era pouquinho. Aí eu peguei o envelope, escrevi assim no papel: estou sem dízimo, sem oferta, o seu papel é orar por mim, conto com sua oração, e tchum. Quando eu tiver, eu volto a ofertar. E eu sei que já fizeram isso aqui. Já fizeram isso aqui. A pessoa que fez isso aqui, ela disse: Senhor, eu quero dar um dízimo de R$10.000. Essa pessoa me ligou o mês passado e disse: eu já consegui. Falou assim: R$10.000 para mim era um sonho tão distante, que eu não tirava isso nem em 3 meses. Ela está tirando dízimo R$10 por mês. E o Senhor, mas eu acompanhei essa pessoa, uma luta ferrenha de todo jeito, não desistiu. Então, essa é a nossa verdade. A gente tem que ter essa verdade. Porém, foi difícil. Eu acho que o povo lá não orou muito para mim, não, porque eu demorei para dizimar. Mas depois eu dizimei. Depois o Senhor mudou a minha história. Ana, então, chegou a hora. Aí, chegou outro ano, ela teve o bebê, né? Eu não sei se eles iam no começo do ano, no fim do ano, não sei, ela estava com o bebê. E aí, Eucana vai de novo aquele ano levar o sacrifício. Ela disse assim: marido, eu não vou, porque eu prometi levar, nasce o neném e ela coloca Samuel. Por que ela coloca Samuel? Quando a gente fala para você assim, ó, quando você tem um bebê, presta atenção no nome que você vai pôr. Isso é verdade, isso é muito sério. Ana significa graça. Eucana significa Deus criou, ou Deus possuiu. Essa junção foi uma bênção. Quando Ana teve Samuel, Samuel significa, quem já sabe? Samuel significa Deus ouve, porque Deus ouviu o clamor de Ana. Amém? Então, ela disse para Eucana: marido, eu não vou esse ano com você, porque eu vou entregar Samuel no altar quando ele desmamar. Esse desmamar eu não sei, se foi 3, 4, 5, 6, não sei. Vocês sabem algum estudo assim? Eu não sei quantos anos se entendeu lá por desmamar. Só que quando ela levou Samuel para entregar, pelo voto que ela fez, e pelo que a gente lê, ela fez feliz. Porque você vai entender depois porque ela fez feliz. Quando ela levou Samuel para entregar e explicar para Eli, eu entendo que Samuel já sabia fazer suas necessidades sozinho, já tomava seu banhinho, já ia no banheiro. Igual quando a gente se preocupa quando é mãe, né? E ensinar as primeiras liberdade para os nossos filhos. Então eu acredito que desmamar seria isso, não só tirar do peito, mas eu acredito que desmamar seja um pouco dentro disso. Então vamos supor que ele teria 7, 8 anos já, não sei, ou menos, mas isso foi o que Ana fez. E aí Eucana diz assim para ela, assim: ok, que faça como bem parecer aos teus olhos. Porque Eucana ficou
totalmente de acordo com o que Ana ofertou ao Senhor. E já pensou se ele fosse ao contrário? Ele nem atreveu a pensar nisso, que ele sabia o Deus que ele servia, ele sabia qual era o propósito. Aí qual foi a chave? O milagre de Ana foi a gravidez, o milagre de Ana foi Samuel. Hoje eu declaro que eu vou ter meu milagre. Você declara que você vai ter o seu? Só que será que você tem feito igual Ana? Será que Deus te viu e achou graça? Que é o nome de Ana, né? Será que Deus te viu o seu clamor e achou graça nessa oração? Você se derramou? Você matou o eu? Porque às vezes é isso. A igreja está cheia de gente. Mas derramar mesmo no Senhor. E entender o propósito do Senhor. E às vezes você pergunta e você não tem resposta. Uma vez eu tive que tomar uma decisão tão difícil. E aí eu pedi prova para o Senhor. E Ele até me respondeu da maneira que eu tinha falado. E eu ainda sentia angústia. E eu disse assim, não, então basta, Senhor, eu vou fazer. Eu fiz o que era direito, não denigri ninguém, algo muito pessoal. Eu fiz. Naquela semana o Senhor me deu um sonho dizendo, me alegrei de ti. Eu disse assim, puxa, Senhor, se eu tivesse dado esse sonho antes, eu tinha feito com mais afinco. Mas o que Ele quer? Ele quer a sua fé e o primeiro passo. Esse primeiro passo às vezes é tão difícil. E não, às vezes não é nem porque eu não quero o que você não quer. É porque nós não estamos entendendo. Certo? Mas tem coisa que é clara. Tem coisa que é muito clara. Se você está agindo fora dos princípios do Senhor, não tem como Ele te abençoar. E você vai viver amargura, amargura, amargura. Cria um princípio na sua vida. Quando me sobreveio algo triste que entrava a incredulidade no meu coração, e por esse tempo eu não queria encontrar profeta. Eu falava assim, não quero ouvir profeta. Se eu soubesse que aquela igreja era do Reteté que tinha profeta, eu não ia. Eu ia numa igreja que só lia a palavra, liturgia e ia embora. Só que nessa palavra o Senhor falava comigo. E eu voltava chorando. Mas o que eu fiz? Ainda que eu fiz segundo a minha vontade de não ir naquela igreja e ir nessa, mas ainda eu fui ouvir a palavra do Senhor. Você está fazendo isso? Porque eu te digo uma coisa, quando o Senhor Ele quer usar, Ele vai usar uma mula como Ele já usou na Bíblia se preciso for. Mas se você tem um lugar que você está servindo o Senhor, vá e permaneça. E saiba que o tempo é precioso. E o tempo Deus sabe na nossa vida. Ana então disse para o marido dela, não vou esse ano, porque eu vou quando Samuel desmamar. Esse ano eu subirei contigo e entregarei Samuel no templo, para o sacerdote cuidar. E assim fez Ana. Diz que é no tempo que ela o desmamou. E vocês vão continuar lendo, nós não temos esse tempo todo, mas vocês vão continuar lendo, lá você vai ver que Eucana, a gente imagina que lá no templo fez um quartinho, a gente imagina isso, fez um quartinho para Samuel. Então ele levou cama, levou as necessidades. E eu acredito que Eucana mantinha, como ele fazia todo ano, e ele levava ofertas boas. Acha para mim, pastora Lana, o versículo que ele leva as ofertas, que está aí. Está em algum lugar aí que você vai achar. Então, gente, a nossa garganta vai secando, secando, e você fica sem saliva. Então, quando chegou o ano 1:27, vamos ler.
E ela disse: sim, tá. E ela disse: Senhor meu, viva tua alma, meu Senhor. Bom, por que esse versículo aqui é importante? Porque quando ela chega no templo e ele olha essa mulher, já se passaram anos, vai muita gente no templo, e ele não ia lembrar de Ana, né? Mas eu acredito que ele se lembrou. E ela disse assim: Senhor meu, viva tua alma, meu Senhor. Eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo para orar ao Senhor. Por este menino eu orava. Ela olha para Samuel e disse: olha, o menino do meu lado, por esse menino eu orava. Você lançou uma bênção e eu então tive esse menino. E o Senhor atendeu a minha petição e o que eu tinha feito. Por isso, ao Senhor eu lhe entreguei por todos os dias de viver, pois o Senhor foi pedido, e adorou o Senhor ali. E ela então entrega Samuel ali, tá? O que eu vejo? O que nós aprendemos com Ana? Ana já tinha o Senhor, porém ela era estéril, ela clamou ao Senhor, era angustiada, foi na casa do Senhor entregar uma oferta. Todos os anos ela entregava, saía do mesmo jeito. Esse ano ela se propôs a se derramar no Senhor e a quebrar o seu eu. Deus a contempla, abençoa, usa Eli para abençoar, porque era o propósito do Senhor, ele ainda era um sacerdote, porém sem dominar os seus filhos. Deus monta um plano, achou graça em Ana e concedeu a geração de Ana, para que ela tivesse um filho e nascesse no coração de Ana para entregar para o templo, entregando ao Senhor. Porém, ele ia cuidar, mas o que ele não conseguiu com os teus filhos, ele conseguiu com Samuel. Por quê? Porque Samuel, na tenra idade, é o que eu estou falando para você. Quantos anos tem seu filho? 2, 3 aninhos? Ele te lê. A Ingrid me fala que o Theo não come se ela não come. Tudo que ela põe na boca, ele põe. Então ela tem que estar mais esperta ainda do que ela está passando, do que ele está lendo nela. Porque ele já falou isso para ela, nas suas atitudes. Então, se meu filho está me lendo, o que eu estou passando para ele? E aí Samuel já tinha essa base, né? Eucana, como ele já sempre ofertou na casa do Senhor, tinha um princípio com o Senhor, a gente vê que Eucana já tinha essa base. Então Ana vai, leva todos os seus pertences. Eu queria o versículo das coisas que Eucana ofertou no templo. Eu não marquei, mas me veio no coração agora. Oi? No 1 ou no 2? No 1. Eu não marquei na hora. Tá. Isso. Não é esse ainda. É que ele fala que ele traz carne. 24, deixa eu ver. Ok. Tá bom. E havendo desmamado, tomou consigo, é isso mesmo, 1 Samuel 24. Olha a oferta de Eucana. Eucana leva então com ele 3 bezerros, um efa de farinha, que a gente pode dizer que acho que é, mais comparado deve ser um saco grande de farinha. Um odre de vinho, que era o luxo na época, né? E o levou para a casa do Senhor em Siló. E era um menino ainda criança, ok? E ainda, quando ele chega lá, e degolaram um bezerro e trouxeram a Eli. Eles fizeram, na hora, uma oferta de um bezerro, dos 3 que tinham levado. Você está vendo? Ó? Quanto custa hoje um bezerro? Então, ele levou 3.
E olha a oferta dele, mas a maior oferta era Samuel, que Eucana estava de acordo com Ana. Então Ana chega, diz para ele: eu sou aquela serva. Ana podia dizer assim para ele: então, sacerdote, eu sou aquela que o senhor chamou de embriagada. Mas ela não fez isso. Ela disse: ah, Senhor meu, eu sou aquela mulher atribulada de espírito que estava, e o Senhor liberou uma palavra sobre mim, e o Senhor me abençoou, e eu tinha então feito um voto de trazer o menino para a casa do Senhor. E olha o menino aqui. Essa vai ser a alegria e a bênção quando o Senhor entregar para você. Você crê? Eu creio assim, porque essa é a nossa esperança. E aí Samuel é deixado no templo. Desculpa. Samuel é deixado no templo para ele cuidar, mas como a gente falou, era menino, um menino grandinho, talvez eu entendo assim, só que Sara fez o voto e cumpriu. Se tem algo que você, por algum momento, você ofertou e se esqueceu, que o Senhor possa te lembrar, para você que cumpra isso, porque o que a gente promete ao Senhor deve ser cumprido. Mas o melhor de um voto é uma vida com o Senhor, e que Ele possa ver o teu clamor, Ele possa achar graça no seu clamor e ainda responder, ainda hoje para a gente, se aprove Ele, se for a vontade dEle. E se não for a vontade dEle ainda, o que você está querendo? O que te faz sofrer, chorar copiosamente, clamar? Aguarde, permaneça no Senhor, porque a gente só tem a ganhar com tudo isso. Em cima disso tudo, Ana escreveu um cântico, que chama-se hoje o Cântico de Ana. E esse cântico está em 2 Samuel 1. E eu vou pedir para os meninos do som que eu vou ler apenas 2 versículos para você. Em casa você pode ler o texto todo. O Cântico de Ana vai 2 Samuel de 1 ao 11, tá? De 1 ao 11. Pois você pode ler em casa para você se edificar. E que você já se conecte nesse louvor. Deixa entrar no seu coração. E o Senhor vai te dar grandes revelações em cima dele. Do que você precisa fazer para permanecer, para mudar a sua história, para mudar a sua geração. Nós colocamos o louvor, casa de bênção. Fala isso. Como que você vai permanecer no Senhor? Em oração. Para que sua casa seja uma bênção. Às vezes ainda você não tem o total poder na sua casa. Talvez você ainda é solteiro. Fala agora com as meninas solteiras. Não tenha pressa. Espere no Senhor. Deixa Deus desenhar o teu futuro. Dê graças ao Senhor pelos seus pais. Tem muitas jovens que hoje poderiam estar aqui. Mas vocês que ainda são jovens ou solteira, ou não é tão jovem, é solteira, é privilégio. Porque você é livre para fazer a hora o que você quiser e como você quiser para o Senhor. Então faça o melhor. Então vou ler para você os 2 versículos, os 2 primeiros. E depois você vai ouvir esse louvor. E em cima desse louvor, após esse louvor, nós vamos estar, eu, as pastoras, pastora Bia, pastora Lana, nós vamos estar aqui na frente, juntamente com a cooperadora Rosana. Nós vamos estar aqui na frente, orando por você. Mas como Ana clamou, e ela clamou, ela buscou, ninguém vai pôr a mão na sua cabeça. Você vai clamar por um problema que está te ferindo. Se você quiser vir aqui ajoelhar, faça, como o Senhor estivesse vendo.
Mas chame a atenção dele, chama a atenção do Senhor. Que se vale a pena uma coisa nessa vida, é chamar a atenção do Senhor. De todas outras pessoas, outras coisas, não vale a pena você ser o centro da atenção. Mas para o Senhor vale a pena, porque Ele tem a resposta para mim e para você. Então em 2 Samuel, capítulo 2, 1, diz assim: então orou Ana e disse: o meu coração exulta ao Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor, a minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto Ele me alegrou na tua salvação. Não há santo como tu, Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma há como tu, o nosso Deus. Aleluia. Você que está online com a gente, Deus abençoe. Ativação profética com Miqueias Castrese, Ministério Beit Ahavá e Escola Hineni. Se conecte agora mesmo em mais uma palavra de poder de ativação profética, despertando a unidade de cada alma e desenvolvendo a consciência espiritual através da frequência do amor genuíno do Eterno. Seja um patrocinador voluntário dessa casa. Você pode agora mesmo abençoar todos os nossos trabalhos espirituais e assim cumprir o mandamento da palavra do Eterno, realizando o envio das suas primícias, dízimos e ofertas. Use as chaves Pix ou as contas que aparecem na tela e também os demais modos de envios eletrônicos. Agradecemos por cada semente enviada e prosseguimos orando por cada vida. Que a Shalom do Eterno seja sobre a vida de cada primicista, dizimista e ofertante. Beit Ahavá e Escola Hineni. Despertando a consciência espiritual, alinhando as almas ao propósito. Seja um conosco também. Estamos conectando vidas à árvore da vida. Ministério Beit Ahavá e Escola Hineni. Seja Beit Ahavá, seja luz espiritual, conectando vidas à árvore da vida.